Oi, gente! Esse já é outro vídeo que eu gravei naquele mesmo dia que eu gravei o vídeo das dicas pro Video Application, tá? Como eu falei, eu gravei no mesmo dia e fui postando depois, porque se eu não tivesse tempo eu ainda conseguia postar alguma coisa pra vocês, tá? Esse vídeo de hoje vai ser dicas de como fazer uma boa entrevista no Skype com a Host Family. Então já vamos começar. A primeira dica que eu dou é você se preparar. Gente, Thaís, nossa, que super dica, cara, nunca teria pensado nisso. Tem gente que não pensa nisso. Você preparar não quer dizer você ligar o Skype e ficar lá esperando a família. Tô falando rápido de novo. Se preparar é você se preparar muito antes disso. É você ter as suas perguntas em mão, é você se preparar psicologicamente, é você treinar o seu inglês, é você fazer tudo isso que eu vou dizer agora aqui de dica. Significa se preparar. Porque, querendo ou não, essa entrevista que você vai fazer com a Host Family é uma entrevista de emprego. Então, quando você tem uma entrevista numa empresa, aqui mesmo no Brasil, você não vai de qualquer jeito, você não vai sentar preparada, você não vai maloqueira, gente, não pode ir. Então, como é uma entrevista de trabalho, você tem que se preparar com o mesmo cuidado que você se prepararia para uma entrevista numa empresa, tá bom? Então, a dica que eu dou é, a primeira dica, a segunda dica, nem sei, é você ter a sua lista de perguntas. Então, antes mesmo de você ficar online, você já vai bolando perguntas, você vai pesquisando perguntas. Tem várias perguntas nos blogs, nos grupos do Facebook. Eu mesma postei em alguns grupos de Facebook as minhas perguntas, se você quiser ir lá procurar. Então, junta e faz uma lista de perguntas geral. E aí, para cada família, você vai adaptando as perguntas a mais que você tenha. Com essa lista de perguntas em mão, quando você tiver uma entrevista marcada com a família, você lê e relê essa lista, porque assim, na hora você não vai ficar toda hora pegando a listinha para perguntar e vai estar fresquinha as perguntas na sua cabeça e você vai conseguir perguntar ao longo da conversa sem ficar muito falso. Outra dica, já puxando para essa coisa de perguntas, é você saber responder a pergunta mágica do universo auperiano. Por que você quer ser au pair? Essa pergunta tem que estar já saindo como instinto. A pessoa já está perguntando e você já tem que estar respondendo. É uma pergunta que você vai responder muito, cara. Desde o primeiro dia que você foi lá na agência dizendo que quer ser au pair e a gente te pergunta por quê, até o visto, até a entrevista com todas as famílias, todas elas vão perguntar o porquê você escolheu esse programa e por que você quer ser au pair. Então essa pergunta não tem que pestanejar não, essa pergunta tem que estar aqui, ó, na ponta da sua língua, tem que sair de flash, sabe? Então, por favor, né? Essa pergunta não pode errar. Outra dica que eu dou é você em relação ao inglês. Se você não tem confiança no seu inglês, se você acha que o seu inglês é um pouquinho ruim ou então um pouquinho básico demais, tudo bem, cara. A Host Family sabe que você tá indo para aprender inglês. Então, o que você pode fazer para se ajudar na hora da entrevista é anotar algumas palavras que você não conhece em inglês e deixar anotado já ali para a hora da sua entrevista. Você pode botar aqueles post-its, sabe? Esses post-its assim, ó. Você anota as palavras, cola assim em volta da sua tela do computador, da sua parede, porque assim vai ficar muito mais fácil na hora de você lembrar as palavras que você quer, o que você esquece. Palavras relacionadas à criança, palavras relacionadas à rotina, a carro, qualquer coisa que você esqueça, assim, você acha que vai esquecer na hora. Então tem essas palavras anotadas, porque assim você, na hora, por mais que esqueça, você vai ter ali um lembretezinho pra você. Mais uma dica é você perguntar o porquê a família escolheu o seu perfil. Eu gostava de perguntar isso para minhas famílias porque eu via quais eram os pontos que atraíam as famílias no meu perfil. E baseado nisso eu podia ver o que eu queria melhorar ou não no meu perfil, sabe, para próximas famílias. Então, quando você pergunta para a Host Family por que você escolheu o meu perfil, ela vai dizer, não, porque eu achei o seu vídeo muito bom, então porque você tem muita experiência com criança, ou então porque eu gostei do seu inglês, ou então porque eu vi as suas habilidades especiais, eu vi que você faz isso, é bom para nossa família.
Então assim você já vai tendo uma ideia do que as famílias estão gostando, o que você pode melhorar ou não no seu perfil. E eu acho que é uma pergunta muito boa, por causa desses motivos que eu falei. Outra dica relacionada a inglês é: não tenha medo de pedir para a família repetir, não tenha medo de pedir para a família falar mais devagar, porque de novo a família sabe que você está indo aprender inglês. Então, se você só ficar lá, a família lá, você lá, e a família no fim, do you understand? Yeah. Não façam isso, gente. Não façam isso. Diga pra família: olha, não tô entendendo. Você pode, por favor, falar mais devagar? Você pode, por favor, repetir? A família vai entender isso como um interesse seu em entender tudo que eles estão falando, entender tudo direitinho, de querer saber. Então você simplesmente lá só não vai ajudar em nada. Nem você, não vai ajudar eles, não vai ajudar ninguém. Entendeu? E se por acaso você achou que você realmente não tá entendendo nada, e mesmo você pedindo pra eles falarem devagar, você ainda não tá entendendo, não quer ficar falando repete toda hora, você, assim que terminar o Skype, anota tudo que você não entendeu, manda por e-mail, eles vão gostar, eles vão achar que você tá realmente se interessando em entender, em conhecer a família. Então você anota tudo que você não entendeu ou você ficou em dúvida e manda um e-mail: olha, eu só queria ter certeza de algumas informações que a gente conversou hoje e saber um pouquinho mais sobre vocês, então eu queria tirar dúvida de tal ponto. Tá bom? Isso é uma coisa legal, pode fazer isso sim. Aí isso já envolve também uma outra dica pós-Skype. Eu sei que essas dicas agora é para a hora da entrevista, mas eu já vou dar uma pós-Skype também, que é quando você terminar o Skype, você manda algumas perguntas por e-mail, mesmo que você tenha entendido tudo, algumas perguntas com alguns pontos principais para você ter aquelas informações gravadas por e-mail, para se Deus proíba acontecer algum problema quando você chegar na família e ela não estiver fazendo o combinado, você ter por e-mail tudo que ela falou. Coisas assim relacionadas a schedule, coisas relacionadas a curfew, relacionadas a... deixa eu ver o que mais, assim, rotina mesmo, sabe? Se você pode usar o carro ou não, se você vai ter o final de semana off ou não. Então essas coisas é bom sempre dar uma confirmadinha por e-mail, porque assim a família, você vai ter uma prova do que a família foi o combinado antes de vocês irem. Gente, eu acho que essas foram todas as minhas dicas para a sua entrevista na hora do Skype. O mais importante é você ficar calma, você ficar tranquila. Aproveitem os temas fora assim da sua lista de perguntas para desenvolver uma conversa. Então você pode ir lá como um primeiro tópico, logo quando você começou o Skype: oi, tudo bem? Como é que tá? Tô bem, como é que tá? Pronto. Aí você, em vez de partir já pra pergunta, você pode dizer: como é que foi o dia de vocês? Foi tudo bem? No meu dia fiz isso. Você pode começar com algumas perguntas não tão relacionadas ao pé, mas, por exemplo, como vocês se conheceram, né? Dependendo do casal, você pode perguntar isso. Começa já falando das crianças, alguma coisa que quebra o gelo assim e que não fica aquela coisa tão formal, entendeu? Pra mim, uma boa entrevista de Skype, pelo menos assim, que eu considero boa no sentido de eu ter um feeling ou não com a família, era isso, era essa conversa fluía sem eu ter que toda hora estar olhando pra minha listinha, sabe? Tinha família que a conversa não rolava e quando eu terminava de responder uma pergunta, eu já tinha que ir pra outra pergunta porque a pessoa não... sabe que isso não bate, isso não rola? Então, por isso que eu digo, aproveitem cada tópico que por acaso não for da lista de perguntas, mas for assuntos banais assim do dia a dia, pra você desenvolver uma conversa, porque isso vai relaxando você, vai relaxando a host family, e aí vocês vão conseguir ter uma conversa muito mais dinâmica, mais animada, assim, né, que... Tô gesticulando muito, gente? Se tiver, pode falar. E é isso. Fiquem calmas, respirem fundo, porque quando for pra ter o feeling, você vai sentir, vai saber a diferença, assim como eu senti e assim como muitas meninas sentem. Tá bom? Se tiver mais alguma dica que eu não falei, pode deixar nos comentários, eu vou adorar saber e a gente vai estar sempre ajudando aí outras meninas. Se vocês gostaram, por favor, deem um like, compartilhem. Se tiverem mais ideias de algumas dicas que eu possa dar, podem me dizer na página do vlog do Facebook,
que é Thaís Vita Vlog, e que aí eu vou adorar fazer o vídeo pra vocês, tá bom? Eu acho que o próximo vídeo que eu vou fazer, eu acho que vai ser das malas. Eu vou fazer um vídeo das minhas malas, então eu acho que ainda faço o vídeo aqui do Brasil. Tá bom, gente? E é isso. Um beijo bem grande pra vocês. Tchau!